Vamos supor que você vai colocar um perfil metálico, uma viga metálica apoiada em dois pilares de concreto armado. Para isso, você vai precisar fixar esse perfil nos pilares de concreto. E existem algumas formas de se fazer isso. Uma delas é utilizando o chumbador mecânico, chamado parabolt. Mas qual deve ser o diâmetro desse parabolt? Qual deve ser o diâmetro do furo que você vai ter de fazer? Qual deve ser o tamanho, o comprimento do parabolt a ser utilizado? E tudo isso e muito mais é o que nós vamos tratar em mais este vídeo aqui do canal. Nós vamos mostrar para você o dimensionamento correto de um parabolt, não só para essa situação, mas para qualquer outra situação em que você tenha que utilizar o chumbador mecânico. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique bem atento, anote muito bem todos os cálculos. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você. E vamos lá realizar o dimensionamento de parabolt. Então nós temos aqui dois pilares de concreto e um perfil metálico apoiado nesses dois pilares de concreto. Aí a gente tem a característica de uma estrutura mista, de concreto armado e estrutura metálica. Esse perfil metálico apoiado nos dois pilares de concreto é muito comum quando a gente tem uma situação de reforço estrutural, por exemplo, mas também serve para outras aplicações. E uma das formas de a gente fixar esse perfil metálico nos pilares de concreto é utilizando uma chapa metálica com os parabolts, com os chumbadores mecânicos, que é o intuito deste vídeo. Para você ter uma ideia, aqui eu coloco uma imagem ilustrativa, aqui nós temos um perfil metálico apoiado num pilar de concreto, e para isso foram utilizados, nesse perfil aqui, 4 parabolts, ou seja, 4 chumbadores mecânicos, provavelmente 4 desse lado e 4 do outro lado, aqui 3 desse lado, provavelmente 3 do outro lado também. E é isso que nós vamos falar, né? Aqui também temos uma chapa metálica, e é isso que nós vamos falar. Quantos parabolts será que é necessário? Como saber quantos parabolts é necessário? Como saber qual que deve ser o diâmetro desse parabolt, o diâmetro do furo que você tem que fazer, o comprimento total desse parabolt, é o que nós vamos falar para poder fazer essa fixação aqui de um perfil metálico num pilar de concreto. Bom, aqui eu mostro um parabolt, certo? Um esquema de um parabolt aqui de um chumbador mecânico. Então, para você ter uma ideia, aqui, essa parte aqui é a chamada de cunha. Então, eu estou com um parabolt aqui em mãos, eu vou tirar a cunha desse parabolt aqui para mostrar mais de perto para vocês como é que é. Então, aqui eu tenho a cunha do parabolt. Depois, aqui em cima, eu tenho a porca e a arruela. Então, aqui na parte de cima, eu tenho a porca, que ela, nesse caso aqui, está fixada aqui no parafuso do parabolt, e a arruela aqui também. E aqui, essa parte do meio aqui é a cápsula. A cápsula que ela infla lá dentro do concreto, né? E essa cápsula aqui ela deve ficar voltada para baixo, certo? Então aqui é o exemplo aqui do chumbador mecânico, o parabolt. E aí a gente fixa isso numa chapa metálica e também faz a furação aqui para chumbar no pilar de concreto, tá certo? Então funciona aí como um chumbador mecânico, tá? Então, como eu comentei, também pode vir uma placa, uma chapa metálica aqui, fazendo a interface entre a viga metálica, o perfil metálico e o pilar de concreto. Então vem essa chapa metálica e os parabolts são fixados aqui, normalmente simétrico, né? 3 de um lado, 3 do outro, 4 de um lado, 4 do outro. E é isso que nós vamos ver. Para isso, qual é a força necessária para a gente dimensionar esse parabolt? Qual que é a força interessante para nós? Qual que é a carga interessante para nós? Você pode perceber que aqui o pilar de concreto aqui, ele está recebendo essa viga metálica. E qual é a tendência desse parabolt? É ele comprimir? Não. É ele tracionar? Também não. Mas é dele cisalhar. Então, enquanto o pilar de concreto ele está ali parado no canto dele, a viga
você não percebe que a viga ela tende a descer se não tiver esse parabolt chumbado aqui. Então ela tende a fazer esse movimento de corte. Então a gente tem forças contrárias atuando nesse caso. Então se a gente tem isso, a gente tem a força de cisalhamento atuando nesse parabolt. Então a gente tem que calcular a tensão de cisalhamento nesse ponto, que é a força cortante nesse ponto, para a gente conseguir dimensionar esse parabolt. Então, a gente tem que dimensionar para que ele suporte a tensão de cisalhamento nessa porção, a força cortante nessa porção. Então, enquanto a viga ela vai tender a descer, o parabolt ela vai manter a viga chumbada nesse pilar. Então, para isso, a gente tem que conhecer a força cortante, é a força de cisalhamento. Então, para isso, vamos falar um pouco de cargas, certo? Para a gente poder ver qual que é essa força cortante. Aqui eu tenho que esse perfil metálico vai ser apoiado em dois pilares de concreto aqui, afastado a 4 metros um do outro. E aqui eu tenho uma força, uma carga, um carregamento distribuído de 2 toneladas força por metro, tá? Um valor aqui que a gente encontra no cálculo da estrutura. Se você quer saber como é que a gente faz para chegar nesse valor aqui de 2 toneladas força por metro, tem um vídeo aqui no canal mostrando qual que é a carga que chega na viga, né? Eu vou deixar o link aqui no card para você acompanhar e na descrição deste vídeo também, para você ter uma ideia de como é que a gente chega nessa carga aqui de 2 toneladas força por metro. Claro que vai depender aí da situação, não vai ser sempre esse valor não. Então não pode esquecer de considerar também o peso próprio do perfil. Então aqui eu tenho 2 toneladas força por metro atuando num comprimento aqui de 4 metros, que é a distância entre esses dois pilares, que também vai ser o comprimento dessa viga. Então, como eu falei, o primeiro passo é a gente calcular o esforço cortante, né? Então o esforço cortante ele é calculado por essa fórmula aqui, que é a carga distribuída vezes o vão dividido por 2. Então, se a gente tem a carga distribuída de 2 toneladas força por metro vezes o vão de 4 metros dividido por 2, corta aqui, 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4. A gente vai ter uma força cortante de 4 toneladas força. Porém, a gente tem que majorar essas cargas. Por quê? Porque eu peguei essa tabela aqui no catálogo da Valsiva, que é uma das fabricantes do Parabolt. E ela fala o seguinte para a gente tem que aplicar um coeficiente de segurança nessa força cortante a depender do grau de criticidade, o grau de risco. Então, se a gente tem uma estrutura, uma carga estática, uma carga variável, uma carga dinâmica, ou uma carga que pode ser incendida por choques, a gente tem aqui os coeficientes de segurança. No nosso caso, é uma estrutura, um comportamento da carga estática, né? Ela tende a permanecer parada ali, ela não vai ficar em movimento constante, então a gente não tem uma carga variável. Ela também não vai ter perigo de receber choques ali, então a gente tem um comportamento da carga estática. E aí a gente escolhe baixo risco, alto risco. Vai depender muito da situação em que você está dimensionando. Eu vou escolher aqui alto risco, correto? Então o meu coeficiente de segurança é 5. Então se eu tenho um esforço cortante de 4 toneladas força e um coeficiente de segurança de 5, eu tenho que multiplicar 4 vezes 5, isso dá 20 toneladas força, que é igual a 20 mil quilogramas força, certo? Uma tonelada tem 1.000 quilos, então 20 toneladas tem 20 mil quilos, correto? E aí aqui eu peguei também o catálogo do fabricante, o catálogo da Valsiva, que eu estou dimensionando esse Parabolt. Aí cada fabricante vai ter um seu catálogo com as devidas tensões, as cargas médias aqui em que o Parabolt ele suporta. Por exemplo, o Parabolt aqui de 1/4, ele vai suportar uma carga de cisalhamento de 800 quilos. A gente tem uma carga de 20 mil quilos. Então, quantos parabolts de 1/4 vai ser necessário? Vou pegar a calculadora aqui. Então, pegando a calculadora aqui para mostrar melhor, se a gente fosse usar esse parabolt de 1/4, a gente tem então 20 mil quilos e o parabolt de 1/4 suporta 800 quilos. Então a gente divide 20 mil por 800. E aí a gente vai precisar de 25 parabolts, né?
basicamente 13 de cada lado ali, então é muita coisa, então um parabolt de 1/4 ali, ele não vai ficar legal. Vamos ver o próximo aqui, ó, de 5,16, que suporta uma força de cisalhamento de 1.190. Vamos fazer o cálculo aqui então, eu tenho 20.000 quilos, dividido por 1.190, eu vou precisar de 17 parabolts. Também não vai ficar legal eu colocar 9 parabolts ali de cada lado, também vai ficar muita coisa. Então vamos partir para o próximo. O parabolt aqui de 3/8. Então vou dividir aqui 20.000 por a carga de cisalhamento desse parabolt é 1.617. Dividido por 1.617 vai dar 13 parabolts, né? Então, mesmo assim, 7 parabolts de cada lado eu ainda acho muita coisa. Então a gente parte para o próximo. Aqui o parabolt de meia polegada, que tem uma carga média de cisalhamento aqui de 2.897. Então eu vou dividir aqui 20.000 quilos por 2.897, que dá aí 7 parabolts, né? Então a gente vai ter de usar uma média ali 4 parabolts de cada lado. Já começa a ficar melhor, mas eu quero melhorar ainda mais. Eu quero usar só 3. Vamos ver se o parabolt aqui de 5/8 vai dar. Então a gente tem aqui, ó, 5/8 o parabolt, e aí a gente tem uma carga média aqui de cisalhamento de 4.967. Então eu vou dividir aqui 1.000, que é a minha força, dividido por 4.967. E aí vai dar um total de um pouco mais de 4 parabolts. Então aí, com esse parabolt de 5/8, eu consigo ter 3 de cada lado. Né? Eu coloco 3 parabolts de 5/8 de um lado, 3 parabolts de 5/8 do outro, e aí eu consigo atender muito bem essa minha solicitação, correto? Então aqui, só para a gente entender um pouco melhor essa tabela, escolhi o parabolt de 5/8. Então, qual que deve ser o diâmetro do furo? O diâmetro do furo em polegadas tem que ser de 7/8, em milímetro de 22 milímetros. Aqui, qual que deve ser o comprimento do parafuso? O comprimento do parafuso ele vai depender de um fator. Então aqui a gente tem o comprimento do parafuso, vamos falar em milímetros aqui, ele pode ser tanto 89 milímetros quanto 127 milímetros. E aí, vai depender aqui da carga de tração, se a gente tiver uma força trativa nesse parabolt. Então aqui, ó, o parabolt com o comprimento do parafuso de 89 milímetros aqui, ele suporta uma carga de tração de 3.333 quilos, enquanto de 127 milímetros suporta uma carga de tração aqui de 5.841. Então, vai depender disso para qual a gente vai escolher. Então, aqui a gente tem o comprimento do parafuso, o comprimento da jaqueta, que é a cápsula que eu mostrei para vocês, o comprimento do prolongador, profundidade mínima do furo, enfim, a gente tem uma série de questões aqui para ser analisada nessa tabela, e assim esses principais aqui são os dados, esses dados iniciais aqui são os principais para a gente fazer a escolha correta do parabolt, certo? Então é assim que a gente faz o dimensionamento desses chumbadores mecânicos, não só para essa utilização do apoio de uma viga metálica no pilar de concreto, mas qualquer outra situação em que nós vamos utilizar um chumbador mecânico parabolt. A gente tem que conhecer a carga de cisalhamento, né, que está atuando, a força cortante que está atuando, ver qual que é o coeficiente de segurança, aplicar o coeficiente de segurança, depois definir aqui a quantidade de parabolts necessárias de acordo com cada diâmetro da rosca aqui, de acordo com cada descrição do parabolt do chumbador mecânico a ser utilizado. Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido como realizar o dimensionamento de parabolt. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer individualmente para nós, preencha o formulário aqui embaixo na descrição deste vídeo, que a gente faz, um dos nossos serviços é fazer uma consultoria individual com você. Então se você tem qualquer dúvida em relação a projetos estruturais de fundações, hidráulico, elétrico, patologia das construções, enfim, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda nossa um pouco mais de perto, preencha o formulário que nossa equipe vai entrar em contato com você.
Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos. Acompanhar também na RVCast, o podcast próprio aqui da empresa, disponível no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para nós. Deixe o seu comentário, deixa a sua sugestão de vídeo para que nós possamos fazer. E não esqueça de deixar o like aqui também nesse vídeo, tudo isso é muito importante para a gente. Então, obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo.